a galerinha da internet está vendo aqui, mais uma vez eu estou trazendo alguém também qualificado, né? O nome dele é Edivaldo Barato, né? Ele é formado em administração, mas ele não está vindo por causa da administração. Ele está vindo porque ele é coach. E assim, como ele costuma dizer, já vou agradecendo sua presença, né? Muito obrigado por você ter vindo, mas eu já vou chegar com os dois pés no peito, certo? Eu não vou vir pesadão. Como diz o Edivaldo, ele fala o seguinte, ó, quem quer saber o que é um coach, coloca no Google e o Google responde. Então, eu não vou fazer nenhuma pergunta que o Google responda. Eu vou fazer o seguinte, existem tipos de coaches, existem mitos de coach, tem gente que não gosta de coach. Conta essa história de coach, por favor. Boa noite, Armando. Boa noite aí, meus queridos amigos. Olha, muito obrigado pelo convite, Armando. É sempre legal falar com você, é sempre bacana te encontrar aí novamente aí agora nas redes, né? Cara, é o seguinte, você falou bem, cara. Quer saber o que é coaching? Põe no Google e a gente consegue descobrir lá muito fácil o que é coaching, a gente consegue descobrir a história do coaching, o porquê aconteceu ou não aconteceu. E é claro que existe um monte de mitos sobre coaching, né? Como não, né? Como tudo na nossa história, tudo que a gente não conhece, né? Acaba virando mito, porque é muito mais fácil, cara. A gente se defende, meu querido amigo Armando, a gente se defende do que a gente não conhece, criando uma piada, criando uma lenda urbana, criando um mito, cara. E aí é muito mais simples de resolver. E é muito mais tranquilo também, tá? Porque eu não preciso me dar o trabalho de pesquisar o que é. Então, cara, é muito mais fácil falar não serve para nada do que você ir procurar saber o que é. Mas, como tudo que é novo sofre desse tipo de situação, e tá tudo certo, cara, não tem nada de mal nem de menos. Vamos continuar falando da piada, que eu me amarro, cara. Inclusive, você sabia que agora tem a piada do coach do desempregado? E isso, até para ficar desempregado, você tem coach agora, cara. Foi bom, gostei. Mas o que faz um coach, afinal de contas? Olha, assim, já que o tema, né, é importante a gente explicar um pouco, né, sobre o que é o coaching, né? O coaching, ele surgiu lá, cara, não vou contar a história toda, mas ele surgiu a partir de um cara chamado Timothy Gallwey, tomara que eu tenha pronunciado certo o nome dele, porque ele trabalhava com esportes, principalmente com tênis. E aí ele desenvolveu um método e ele conseguiu criar alta performance nos caras que ele treinava. Então, tu imagina um cara que consegue fazer alguém evoluir dentro de um esporte, né? E aí, esse método, ele se baseou numa história um pouco mais anterior, do século XIX e do século XVI, eu acho, se não estiver enganado, se a minha memória não falhar, e que era justamente pessoas que utilizavam algumas ferramentas, algumas técnicas para melhorar a performance de outras pessoas. Então, ele trouxe isso, aplicou isso no esporte. Depois, o Timothy Gallwey, ele escreveu um livro chamado O Jogo Interior de Tênis, que trata justamente sobre o eu positivo e o eu negativo. Dessa forma, se você consegue fazer a positividade ser melhor, né, vencer a negatividade, você consegue evoluir muito mais. E tu imagina, cara, que dentro de um jogo de tênis, é uma pessoa contra a outra. Então, quem manda muito é o teu controle emocional, é tudo que você acredita que você é capaz de fazer, né? Então, o coaching surgiu disso, de trazer para fora, trazer à tona tudo que a pessoa é capaz de realizar. Inclusive, algumas coisas que ela nem imagina que consegue, né? Então, o coaching, o que ele faz? Ele primeiro avalia qual é o estado que a pessoa está hoje e dentro de um processo, essa pessoa é levada a alcançar um objetivo, alcançar um sonho. Esse é o papel básico do coaching. Que bacana. Então, assim, ele é um cara que motiva, ele é motivacional também. Vamos dizer que motivacional, mas muito mais do que motivacional, Armando. Porque o motivacional, se você pode pegar um monte de livro de autoajuda, também é motivacional, né? O coaching, ele anda junto com o coach. O coach é o cara com quem a gente faz o processo, né? Eu sou profissional coach e o coach é o meu aluno, vamos dizer assim, né?
Então, eu vou caminhar junto com ele, vou dar ferramentas para que ele consiga tomar as decisões. A gente precisa tomar uma decisão a cada segundo, a cada minuto, a cada instante da vida. E a partir dali, no final do processo, a gente dá o que a gente chama de auto-coach. A gente dá uma condição para que ele se autoavalie e verifique se no rumo do seu objetivo ou se ele desviou e precisa ajustar o caminho ali, ajustar as suas velas para chegar no objetivo. E se eu quiser te encontrar, como é que a pessoa que está olhando agora, né, que aqui geralmente quem assiste muito são jovens, eles querem uma profissão ou está escolhendo, não sei se eu faço medicina, odontologia, se eu faço sei lá o que eu faço e quer te encontrar. É possível isso? Você ajuda esse jovem ou jovem ou ancião, enfim, essa pessoa que queira você, é possível te achar e você ajudá-la? Armando, é uma ótima pergunta. Muito obrigado por você ter feito essa pergunta, viu? Porque eu trabalho com pré-vestibular social, né? Eu fui aluno desse pré-vestibular social, fiz faculdade, depois voltei para ajudar e eu continuo ajudando esse pré-vestibular. E ali a gente vê muitos adolescentes, né, em dúvida sobre o que fazer com a carreira, né? E o que me motivou a fazer coaching de vocacional e profissional foi justamente poder ajudar pessoas, ajudar jovens a encontrar a sua vocação, a sua carreira. Porque dentro do coaching a gente diz que se você não encontrar a sua missão de vida, se você não encontrar o seu para que você está fazendo aquilo que você faz, a vida perde o sentido. E você começa a se sentir mal, e, enfim, aí começa a entrar numa série de problemas. E óbvio que pode me encontrar, Armando. Eu estou principalmente no Instagram, né? É só digitar lá @Edivaldo Barato com Demudo e 2 T's no Barato, né? E tá tudo certo. A gente bate um papo, entra lá, clica nos links que tem lá, entra em contato comigo e a gente bate o papo. Descobre aí como é que faz para ganhar uma sessão bônus. E vamos lá. Ô, louco, ganhou uma sessão bônus. Nossa. Posso falar o que é uma sessão bônus, Armando? Pode, por favor. Uma sessão bônus é uma sessão que a gente se conhece. Eu vou perceber o que a pessoa está trazendo de dúvidas para mim, o que ela está querendo. E eu vou dizer, olha, nisso eu posso te ajudar, nisso eu não posso. Porque eu me especializei em ajudar pessoas a encontrar a sua profissão, a sua missão de vida e para aqueles que querem fazer transição de carreira. Porque eu fiz 2 transições de carreira na minha vida até chegar no coaching. E hoje eu digo que eu cumpro a minha missão de vida, porque eu consigo fazer com que todos os meus valores se aflorem dentro do coaching, né? Eu consigo botar para fora tudo que eu tenho de melhor nessa profissão que eu escolhi agora, né? Então agora eu faço realmente o que eu nasci para fazer. Então eu me sinto muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais feliz realizando aquilo que eu faço. Então conta essa história para você. Você for, por favor, se puder contar essa história essa breve história, por favor. Então, pode começar no pré-vestibular, onde nós nos conhecemos. Beleza. Então, quando eu fiz pré-vestibular comunitário, teve 2 momentos distintos ali, né? Eu comecei o pré-vestibular e eu tive que parar, porque os horários não davam, né? Ou eu trabalhava para pagar as contas, ou eu fazia o pré-vestibular. As 2 coisas não davam. E como eu já morava sozinho nessa época, então eu tive que abandonar a primeira vez o pré-vestibular para ajustar o meu trabalho. Então eu me dediquei ao trabalho, organizei a minha vida profissional e aí eu voltei para o pré-vestibular de novo. E dentro do pré-vestibular começou uma das dúvidas, né? Eu já tinha acho que 23, 24 anos por ali, e eu ainda não sabia exatamente o que fazer da vida. E aí, quando você não sabe o que você quer, você faz o mais geral possível. E aí, óbvio que eu escolhi administração, que serve para tudo, serve para fazer concurso, serve para fazer um monte de coisa de administração. Molezinha, né? E dentro da administração, você chega na faculdade e você toma um soco na boca do estômago, porque lá você tem que escolher entre gestão de pessoas, logística, financeiro, e aí, de novo, eu não sabia o que fazer da vida, né? E eu sempre lidei muito com pessoas, né? Só que eu fui caindo para o lado do financeiro, porque eu consegui um estágio num banco, depois consegui trabalhar numa empresa na parte financeira,
E isso me maltratou muito durante uns anos, né? Até eu entender que ou eu trabalho com pessoas ou eu vou ficar me torturando o resto da vida, né? Então foi ali que eu fiz a minha mais drástica mudança de carreira, né? Que foi pedir demissão dessa empresa em que eu trabalhei 10 anos, né? E entrei como coaching. Óbvio que existe uma preparação, existe todo um planejamento para isso, não é simplesmente larga tudo e vai, né? E essa preparação, esse planejamento, hoje eu tenho condições de passar para as pessoas como é isso, como ocorre isso, né? E o que você fez para se tornar coach? É isso que é o ponto que eu quero chegar. Eu falo assim, eu fiz isso por exemplo, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, assim, quem está nos assistindo fala assim, poxa, gostei dessa profissão, eu quero seguir essa profissão. Então, para esse garoto, se quiser seguir essa profissão, qual é o caminho que ele tem que seguir? Bom, se você jovem, se você já adulto que está trabalhando, quer ser coach, você acha que isso é legal, que isso faz parte da sua vida, avalie primeiro quais são os seus valores, avalie quais são as suas características básicas, porque para ser coach, sabe, Armando, eu vou parar um pouquinho para te contar que se você perguntar para a maioria dos coaches, a maioria deles vão falar qualquer pessoa pode ser coach. Eu concordo discordando, porque tem pessoas que não têm empatia com as outras, tem pessoas que precisam, elas não conseguem aceitar muito bem a realidade do outro. Então, assim, como é que eu vou me dedicar a alguém, a caminhar junto com alguém, porque o processo de coaching é isso, é caminhar junto com alguém. Se eu não sou empático, se eu não tenho compaixão, se eu não tenho humanidade. Então, assim, para você que quer ser coaching, primeiro você avalia se você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é isso que o coach faz. Ele vai lá, ele anda do lado. E a gente trabalha muito com coaching muito espiritualizado, né? A gente tem uma sólida espiritualidade, porque o fundador do instituto onde eu sou parceiro, ele foi frade, ele foi padre, né, propriamente dito. Ele conheceu o Papa, enfim, ele tem uma espiritualidade muito sólida. Legal. E a gente segue o que aquele filho do carpinteiro chamado Jesus Cristo falou, sabe? Então, para você ser coach, você precisa amar mais do que a maioria das pessoas faz. Então, se você consegue ser esse cara, vai lá, faça uma formação em coaching, vai descobrir o que é. Eu fiz 6 formações em coaching para me sentir capacitado a falar com outras pessoas. Que bacana. Armando, se você me permite, dentro do coaching existem várias correntes diferentes. Eu fiz 2 formações em coaching, uma formação em análise de perfil corporal, que me diz quais são os seus principais características. Então, quando eu olho para você, eu sei aonde é que está os seus pontos fortes, aonde estão os seus pontos fracos. Isso me ajuda dentro da minha profissão de coaching, né? Isso me ajuda a estar mais próximo de você, né? Me coloca exatamente do seu lado, que é onde eu preciso estar, né, para te ajudar. Então, tem uma série de fatores que interferem nessa profissão, né? Não é simplesmente, olha, fiz um curso aí meia boca de coaching, agora eu vou começar a atender. Cara, é isso que geram as piadas, cara, né? Felizmente. E como a profissão ainda não tem uma regulamentação, eu espero que isso mude em breve, então qualquer um hoje pode ser coaching, né? E isso provoca uma série de incoerências, né, dentro da profissão. Mas em breve, logo isso vai estar regularizado, porque já existem faculdades, por exemplo, a PUC aqui no Rio já dá um curso de pós-graduação em coaching. Então já está se tornando algo regulamentado. Existe uma faculdade de coaching em Portugal. Então as coisas já estão se profissionalizando. Olha que maravilha isso, cara. Então, em breve teremos a profissão regulamentada do coaching, né? Como existem todas as outras, né? Isso é uma boa notícia, né? Então, em outras palavras aqui, pelo que entendi, tem que estudar bastante. Em outras palavras. Tem que estudar muito. Então, sobre estudar, a gente estuda não só algumas coisas de psicologia, algumas coisas de psicanálise, a gente estuda neurociência, demais neurociência. Tem uma série de estudos que a gente precisa ter uma série de conhecimentos
que está muito em alta no Brasil hoje, né? Augusto Cury, gestão das emoções. Precisa estudar muito gestão das emoções, precisa estudar muito o que são valores, como descobrir esses valores. E, cara, olha, se eu te contar que nesses 3 anos estudando coaching, eu basicamente, eu não sei quantos livros eu li, eu já perdi a conta. Cursos extras que a gente faz, que a gente nem conta como formação, né? Cursinhos menores que a gente faz. Demais, porque a gente precisa estar acompanhando tudo que surge. Porque se a gente levar em consideração que Timothy Galloway, mais ou menos em 1950, trouxe o coaching para o mundo, a gente está falando de quê? De 70 anos de coaching? Né? Então, tem muita coisa a ser aprendido e estudado. E uma coisa, Armando, que é muito, mas muito importante salientar, todas as técnicas que se fala dentro do coaching são experiências vividas e todas as teorias, elas são teorias com pesquisa científica. Eu sei que quando se fala em pesquisa no Brasil, se pensa que é Ibope, Datafolha, não é isso. Pesquisa científica é algo muito sério, é tudo muito bem parametrizado. Então, as informações e os conteúdos que chegam para a gente estudar é uma coisa muito, mas muito séria. A gente não está brincando aqui com a vida de ninguém. A gente está levando muito a sério a nossa profissão. Você falou de um parceiro. Que parceiro é esse? Pode falar o parceiro que você trabalha? Pode... lá eu te encontro, né? O jovem ou que ele te encontrava pode ser nesse parceiro ou não? Olha, o caminho mais direto é pelo meu Instagram, pelo meu Facebook. Facebook não olho muito, não. Vamos começar de novo. O caminho mais simples é pelo meu Instagram, porque eu atualizo meu Instagram todos os dias, faço algumas lives, eu conto algumas coisas que a gente pratica, né? A forma como a gente trabalha está ali dentro do meu Instagram. O meu parceiro, no caso, o Instituto Humanitas de Coaching, eu entrei como parceiro justamente porque eles têm a missão de humanizar o ser humano. Cara, isso é lindo demais, cara. Humanizar o ser humano, é trazer a empatia, a compaixão para o mundo, né? Então, eu me encaixo perfeitamente nessa descrição. E se você entrar em contato com o Instituto Humanitas, você pode entrar em contato com o site deles ou com o Instagram, com o Facebook deles. Com certeza, pergunta lá, o Edivaldo está por aí? Eu quero fazer uma orientação vocacional, profissional. O Edivaldo está por aí? Eles vão dar meu contato sem nenhum problema. E agradeço muito ao Instituto Humanitas por tudo que já fizeram por mim em termos de crescimento pessoal, de crescimento profissional. Não é fácil, assim, falando, não é fácil você pensar na empatia, né? Você pensar, ainda mais hoje em dia, nossa sociedade está pensando somente no seu umbigo, né? Então, é quase que procurar a palavra certa para não ser leviano, quase que deixa eu ver aqui uma palavra para não ser tão leviano. Uma formação... Desafio. Né? Desafio. Melhor, é um desafio diário, né? Você, às vezes... E assim, se colocar na posição do outro é muito difícil, né? Eu estou falando isso porque, por exemplo, minha esposa é assistente social e ela, às vezes, ela fala o seguinte, a gente, em redes sociais, a gente quer falar muito, a gente quer falar, escrever, botar aquele textão, mas quando que você vai ouvir o outro? Ninguém quer ouvir o outro, né? Então isso também é empatia, né? Então isso está faltando no nosso mundo. As redes sociais, talvez isso seja não sei, posso estar falando besteira, se isso é um mal da rede social, né? De você falar, arrotar, como é que chama? Arrotar modos, né? E falar assim, o certo é isso, e regras, né? Arrotar regras. E você não escutar por que o cara fez aquilo, por que ele está assim. Escuta, às vezes sempre tem uma história, né? Minha esposa fala muito disso, sempre tem uma história por trás daquela ação, né? Então sempre, e é verdade, né? Quando você para pensar assim, você fala, é verdade, sempre tem uma história, né? Então por isso que quando nós conversamos, isso foi em off, né? E eu te pedi para você falar, vamos lá no meu canal falar sobre coach, né? E porque eu sei que tem histórias por trás até do coach, né? Como você contou, né? E você escutar o outro é maravilhoso também, né? E é necessário que ninguém quer escutar o outro, né? E minha esposa vai falar aqui uma coisa, ela vai brigar comigo, mas já vai por quando ela vê. Ela trabalhava na ouvidoria, né? Do SUS aqui em Foz do Iguaçu. E às vezes a ouvidoria as pessoas vão lá para reclamar.
Aí as pessoas falavam, e quando chegava, qual a reclamação? Não, só queria falar. Que louco, né? As pessoas queriam falar porque ninguém quer escutar o outro, né? Incrível isso, né? E eu vejo Armando, que o teu trabalho, eu estou vendo que a tua missão, né, de vida é também essa. Posso estar falando besteira. Se eu estiver falando besteira, você me corrija, por favor, né? Armando, aí em Foz do Iguaçu tem muito trânsito? Um pouquinho. É. Aqui no Rio de Janeiro tem muito trânsito, cara. Não, E aí assim, tem demais. um belo exemplo de empatia é justamente isso, né? Tu imagina que a gente está ali, né, dirigindo, né? E aí Uhum. passa um carro cortando, né? Você tem que dar aquela freada brusca e coisa e tal, né? Caramba! E aí, o Filho que que da a pessoa fruta. faz? O que que a pessoa faz? Mete a mão na buzina e fala, filho da fruta, bota a mão para fora, né? Aquela coisa toda, né? Só que o que que o empático vai fazer? O que que a empatia faz com a pessoa? Nossa, será que tem alguém passando mal? Percebe a diferença de É, comportamento? verdade. Uma pessoa que é empática para uma que não é, É. Eu, né? Isso é assim, uma coisa fantástica, né? é verdade. E é Você preciso. falou uma grande verdade. Aconteceu, deixa eu contar um fato aqui. Eu e minha esposa, nós tínhamos uma gata, né, de aproximadamente 17 anos, então bem velhinha. E a gente sempre, Velhinha. sempre foi aquele cara certinho, né? Passo ali, sempre, se é 60 km por hora, vou 60 km por hora. Então, teve uma vez que a gata precisou de transplante de sangue. E, cara, a gente sabia que se não corresse, a gata, pô, com ela vai falar, é um gato, sim, mas é um gato de 17 anos, é uma vida, né? Não interessa. Sim, Então, é uma ali vida. naquela situação, eu cometi algumas infrações de trânsito, né? Verdade, então não estou mentindo. E aí depois a minha esposa até falou assim, poxa, você notou o que nós fizemos? Eu falei assim, não notei. Você cometeu várias infrações, né? Você passou rápido, às vezes teve que ser mais ríspido, né? E aí eu fiquei pensando, às vezes a gente reclama dos outros, mas não acontece isso, né? Tudo bem, não era uma pessoa, era um gato, né? Mas era um gato de 17 anos, ou seja, tinha uma história. Se você se falar mal do gato perto da minha esposa, né, desse gato, né, a Ágata, que eu vou colocar a foto dela aqui, né, vocês vão ver, né, tá a foto aí, estão vendo a foto. Então, vamos ali. Tinha uma história para minha esposa, ela era a companheira dela, né? Então sempre tem uma história. Você falou uma grande verdade e a gente não faz esse trabalho, né? De empatia, se colocar na posição do outro em todas as situações. Exatamente. Armando, você é professor, né? Sim. E Você aí, como sabe, é que você exerce a empatia numa sala de aula, cara, cheio de pessoas, cara, cheio de cabeças diferentes? Olha o desafio que um professor tem aí, né? Você sabe que a gente começou a trabalhar antes da pandemia, a gente começou a trabalhar, a gente, o Instituto Humanitas, né? E eu, inclusive, nós começamos a trabalhar dentro de um colégio particular, um colégio católico. eu vi. E como é difícil a gente lidar com 50, 60, 100 adolescentes com uma cabeça totalmente diferente uma da outra. É muito difícil. E cada um. Só que também a gente também precisa pensar assim, como é difícil para eles se Sim, encaixarem num mundo que na verdade são caixinhas e que você tem que entrar numa delas. Só que você não cabe só numa, você precisa de 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 20, porque você é maior do que aquela caixinha. verdade. Então, olha, como é difícil para o adolescente, para o jovem também se enquadrar num Sim, mundo, né? Que sim. espera que ele se enquadre em alguma coisa. Só que, na verdade, a gente não precisa se enquadrar, né? A gente precisa viver o nosso eu na melhor forma que a gente conseguir. É só isso que a gente precisa, né? E como viver tirar o melhor eu possível? Pode, tem como? Pois é, existem muitas teorias, né? Em várias formas. Existem teorias dentro do coaching, fora do coaching, existem muitas teorias. Mas uma das mais interessantes que eu percebi, que eu encontrei aqui, foi exatamente dentro do coaching, né? Que é você buscar o autoconhecimento, né? E aí a gente volta lá em Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Será que eu falei? Será que foi Sócrates mesmo, cara? Puxa vida. É, mas é buscar o autoconhecimento, saber quais são as suas qualidades, saber o que você precisa melhorar. É isso que vai te fazer entregar o melhor que você pode. Você sabe, Armando, que quando a gente fala do que a gente tem de dentro da gente, Sim.
Então, é como se fosse um copo d'água, cara. Se você continuar botando água limpa nele, ele vai transbordar água limpa. Se você botar água colorida, ele vai transbordar água colorida. Se você botar água suja, ele vai transbordar água suja. E se você botar uma cerveja, ele vai transbordar cerveja. Sabe? E nós somos assim, né? A Verdade. gente transborda do que a gente tem dentro da gente. Por isso que é Verdade. importante o autoconhecimento. Então temos que botar até um pouquinho mais de Papai do Céu também para transbordar Papai do Céu para os outros, né? Que também é importante. Eu acho que também está faltando isso na nossa sociedade, Exatamente. né? Mas isso é um outro Exatamente, assunto. perfeito. Eu acho que isso é um outro assunto, senão vai dar problema. Gostei da sua fala. E assim, as pessoas aqui não sabem, mas nós nos conhecemos no pré-vestibular, né? Nós nos conhecemos no pré-vestibular há muito tempo atrás. Eu acho que quase 20 anos Quase atrás. 20 anos. Quase 20 anos Quase atrás, 20 anos. para ser mais exato. Inclusive, nessa época eu tinha cabelo ainda, viu? E eu estou pintando devagar. Se você observar, eu estou pintando devagar. Né? Minha filha, ela está acelerando o processo, né? Que filho serve para isso, né? Você vai ver. Deixa estar. Mas assim, nós nos conhecemos no pré-vestibular, né? E por um acaso eu dei aula nesse pré-vestibular, e esse pré-vestibular eu sou muito grato a ele, né? Por tudo. Eu entrei na universidade pelo pré-vestibular, e depois eu fiz uma outra coisa que eu acho que eu ganhei muito mais do que entrar na universidade. Fui aprender, né? Que lógico que todo dia eu aprendo a lecionar, e eu aprendo com aluno, tá? Eu aprendo com aluno. Às vezes é maravilhoso. E ali foi o primeiro passo para aprender, né? Que às vezes você tem o conhecimento, você sabe falar isso aqui, mas saber ensinar é um exercício diário, né? Então, ali o pré-vestibular eu olho com muito carinho o projeto Educom, né? Eu sempre falo, eu não chamo de pré-vestibular Educom, eu chamava projeto Educom, que naquela época era ligado ao Educafro. Não sei se hoje está ainda ligado ao Educafro, né? Mas naquela época era ligado ao Educafro, né? Enfim, não. Não tem mais essa ligação. Hoje em dia é independente de política, independente de religião, independente de Educafro. É só um grupo de pessoas que se doam em prol de outras pessoas, né? Como fizeram um dia comigo, como fizeram com você, né? Esses professores eles voltam e ajudam, né? A preparar outros jovens, né? E adultos, né, para as universidades. Inclusive, a live que eu fiz na quinta-feira passada foi com um dos professores, né, que agora já é doutor em geologia, né? Ele é professor voluntário do pré-vestibular também. Que bacana. Toda quinta-feira você tem uma live, é isso? Toda quinta-feira tem uma live. Devagarzinho eu vou fazendo alguns ajustes na grade, né? Na próxima quinta-feira, infelizmente, não vai ser à noite, vai ser à tarde, porque o meu entrevistado não pode. É um entrevistado fantástico, que tem uma história de vida assim, maravilhosa, de sobreviver às drogas, sobreviver à vida humilde de favela e se tornar um empreendedor de sucesso, né? Cara, foi na eu conheci ele em todo lugar, né? O cara foi para a Globo, foi para a Record, foi para vários jornais. O cara é fantástico. Ele tem uma alegria de viver fantástica. É uma história linda. Vale a pena acompanhar quinta-feira às 16h30. Sair aqui, quando sair, eles vão procurar esse vídeo, né? E com certeza a molecada que assistir aqui também vai assistir lá, porque é até uma forma de motivar você olhar assim para o outro e falar: caraca, como é que o cara fez aquilo com tão pouco, né? O cara construiu, e se você vê, o cara construiu, né? Ele não tem só, é uma banquinha, ou é um negócio. Não, ele construiu algo muito mais valioso, né? Ele tem uma história toda por trás. Eu conheço, eu fui procurar saber, né? E eu fiquei impressionado com ele, né? Fiquei impressionado. Mas vamos deixar para quinta-feira, né? Vamos deixar isso para a molecada depois. Armando, mas é só importante a gente colocar assim, quando a gente fala que o cara montou uma empresa, a gente acha que ele construiu um prédio, coisa e tal. Mas a empresa não é o prédio. Não, a empresa é o que ele vende, é o que ele faz, é como ele faz, né? É isso que é uma empresa. Então, para você que está em dúvida sobre o que é ser empreendedor, o que é ser empresário, olha que bacana isso. É o que você faz dela e não o prédio que você constrói, né? Que bacana. Isso é verdade. Assim, eu estou muito feliz de estar aqui.
Como eu tinha te prometido, eu demorei mais tempo, então já te pedi desculpa por isso, né? Que eu tinha falado, vai ser tanto tempo, e eu já estou olhando no relógio aqui, já me repeti. A Cássia depois vai me xingar, né? Eu tenho certeza que ela vai brigar comigo depois, né? A Cássia é a esposa dele, né? Para quem não está vendo, quem não conhece. Então, esse momento aqui, eu vou deixar para alguma pergunta que eu não fiz, que eu deveria ter feito, ou alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado, ou que você queria dizer, então estou deixando esse momento aqui para você. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade, Armando, de falar tudo que eu quiser, porque agora eu vou falar mesmo, sabe? Vou soltar o verbo. Tudo bem. Então, eu acho que uma coisa que eu acabei não sendo muito claro, ou de repente não consegui falar, foi sobre o que a gente pode fazer dentro do coaching, né? A gente já sabe que existe o coaching para emagrecimento, o coaching para vocacional, que é o que eu faço, coaching de carreira, mas também existem coaching para casais, que é específico. Também existem coaches. Eu posso ler aqui a listinha que eu fiz, porque é muita coisa, que tem coisa que eu não lembro, cara. Tem coaching kids, tem coaching educacional, empresarial, financeiro, espiritual, esportivo, para você melhorar a sua comunicação. Gente, o que precisa para ser coach é você ser especialista em alguma coisa. E aí você, com as técnicas do coaching, você vai lá e entrega isso para a pessoa, de uma forma fácil e prática. Então, isso é importante demais a gente dizer. E outra coisa, eu vou sugerir ao Armando que, se por um acaso a gente puder, no texto do vídeo, colocar alguns autores que eu vou deixar com ele, e assim, na dúvida sobre o que é o coaching, né? Vai lá, dá uma olhadinha naqueles autores que eu vou citar, e aí você vai poder estudar um pouquinho sobre o que é essa arte do coaching, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Vendo aqui, vou pedir vocês para se inscrever no canal, ative o sininho, coloque nas suas mídias sociais, e tudo que ele falou eu vou colocar na descrição, além do nome dele. Vocês viram que está escrito tudo direitinho aqui, né? Aonde encontrá-lo no Instagram, então fiquem tranquilos, porque sem química não rola. Valeu, faz assim, ó.